Garrafa coberta de alumínio, você já sabe o que quer dizer, né? Mais um blind do jovem aqui na Casa 700, que aliás, muito obrigado Casa 700, disponibilizou o espaço aqui pra gente gravar isso aqui, onde eu falo um monte de abobrinha e tento acertar o líquido que tá aqui dentro dessa garrafa, que eu não sei qual é. A única coisa que eu sei de fato é que a Wines for You me deu esse vinho de presente. Muito obrigado, Wines for You. E a Wines for You, como vocês sabem, é parceira aqui do canal e disponibilizou 10% de desconto para todo mundo que segue com o cupom Jovem do Vinho. Então sabemos que isso aqui é um vinho da Wines for You, só isso que sabemos. Não sabemos o preço, não sabemos de onde vem, nada. Uva, novo, velho mundo. A gente vai descobrir isso tudo junto depois que eu revelar a garrafa e até lá eu vou ficar aqui tentando descrever o vinho e tentando acertar. Apesar de que vocês que seguem aqui o canal sabem que isso não é tarefa fácil e quase sempre eu erro. Com essa garrafa aqui, o formato vocês conseguem ver, todo enrolado em alumínio, não dá para ver nada além disso. Como a gente sempre faz aqui em 3 etapas, primeiro a gente vai analisar o vinho no olho, depois no nariz e depois finalmente na boca. Eu vou conduzindo, falando o que eu tô sentindo, pensando em voz alta, né? Nada mais é do que isso. Vamos ao vinho. O ideal aqui, que eu sempre falo, é ter um fundo branco, mas a gente trabalha com o que a gente tem, não com o que a gente quer. Então a gente usa esse fundo de madeira clara aqui, que vai ter que servir o propósito. O vinho não tem nenhuma evidência de gás ou sedimento, me parece um vinho bem límpido, tem uma cor um pouquinho mais escura. Eu descreveria esse vinho aqui como... ele não chega a ser rubi, mas ele é um vermelho com notas rubi. Olha o que o estagiário trouxe. Olha só! Meus queridos. Olha lá! Então, e faz diferença. Parece que não, mas realmente faz diferença. Esse vinho, na verdade, eu vou descrever ele como violeta. Ele é vermelho com notas violeta. Ele tem um aro muito límpido, me parece um vinho muito jovem, mas me parece ser uma uva um pouco mais escura, uma coisa como um Pinot Noir, ou um Gamay, um Trousseau, não faria um vinho dessa cor, pelo menos não os que eu conheço. Então a gente vê uma certa translucidez, é um vinho muito limpo, é um vinho que brilha em taça, não indica nenhum sinal de idade, me parece um vinho bastante jovial, fresco. No nariz. No nariz ele tem um pouquinho de VA. VA, como já expliquei aqui no canal, mas sempre bom reforçar, é uma acidez volátil, é bem clássica de produtor natural. Isso, pelo nariz, me parece um produtor bem natural. VA no nariz, a primeira sensação é que ele tá nervoso em taça, como se ele estivesse se mexendo, querendo sair da taça. E a segunda sensação de VA é que você pega uma nota que parece uma coisa meio crua, como um pão antes de ser assado. Ou, não sei se vocês já cheiraram kombucha quando está sendo produzida, aquela nota de massa madre, isso remete a VA. Quando eu boto vinhos assim no nariz e pego essa nota, me remete a VA. É uma característica de produtor natural, não tem muito como fugir disso, vinho é uma bebida viva. Curiosidade, quando eu pego essa nota, o que eu faço para... tem como tratar ela? Tem, isso VA não é um defeito, VA é uma reação química natural. E ela levanta, ela precisa estar em contato com o oxigênio. Então eu sempre recomendo que você abra o vinho com um pouco de antecedência, bota num decanter, bota num aerador, deixa o oxigênio interagir com o líquido, mas isso levanta. Em poucos minutos isso levanta, desaparece completamente. Inclusive é muito comum você beber vinho de produtor natural, pegar a primeira taça, provar e falar assim, tô sentindo uma VA, e aí na terceira para quarta taça a mesa comentar, ó, a VA levantou completamente. Isso é muito comum dentro de vinho natural. Isso aqui para mim é bastante claro que é um produtor natural. Aliás, o portfólio da Wines for You quase todo é de produtores naturais, se não todo, mas os que eu conheço acho que todos são. Isso aqui no nariz me parece bastante típico o que é. Eu não quero ser esse arrogante, pretensioso que descreve vinho pelo nariz, sem provar, mas eu tenho uma boa ideia do que é isso. Se eu tô certo, eu já bebi esse vinho antes, o que facilita muito, mas esse vinho tem uma notinha de... uma nota muito delicada de pimenta preta, mas também tem uma nota muito clássica, sutil de goiaba, que é bem característica dele, eu acho, mas tem também uma fruta preta clássica dele, algo como... você pensa em um pouquinho de açaí, você pensa um pouquinho de leve cereja preta, você pensa em blackberry, né? Não sei exatamente o nome disso em português. Tem uma nota de ameixa muito característica, que eu tô descrevendo aqui, uma Syrah, na verdade. Ela tem um certo calor no nariz que me remete a Novo Mundo, e o portfólio da Wines for You é muito famoso pelos vinhos da África do Sul. Esse é um produtor que eu creio que eu já bebi, que é o Testa Longa, que inclusive eu já recomendei ele antes. O Testa Longa faz um Syrah muito famoso, ele faz 2, na verdade, que eu saiba, talvez 3, mas 2.
Depois de escrever ele todo, tanto visualmente quanto no nariz, me parece que a gente tá falando de Testa Longa. Testa Longa é um produtor da Wensfield que eu já recomendei, inclusive. Gosto bastante. Essa VA no começo é clássica, é um produtor natural. Me parece Syrah da África do Sul e Testa Longa se encaixa perfeitamente. Só que aí tem um problema, porque tem 2 Syrahs de Testa Longa. O Baby Bandito e o Dark Side. São os 2 que eu conheço. Pelo nariz é muito difícil de dizer qual dos 2 que eu quero chutar. Acho que eu preciso provar, senão eu vou estar dando um chute aleatório aqui. É claramente um produtor natural, nenhuma adição de nenhum químico, bem expressão pura de fruta. Essa massa madre até da VA, na verdade, se confirmando de outro jeito. Parece realmente uma fruta pouco desenvolvida, mais preta. Então a gente reforça essa ameixa, essa cereja preta, esse morango. Voltam a aparecer, a pimentinha preta muito delicada no fundo, para mim é uma expressão muito clara de Syrah. Ele tem uma nota um pouco sanguínea, você vê o uso de madeira muito delicadinho, ou eu tô confundindo com outra coisa. O vinho é jovial, mas não é necessariamente jovem. Eu vou dizer que o vinho é 18 ou 19, eu vou arriscar que ele é... difícil, bem difícil. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você determina se a safra é tal ou a safra é tal? E existem alguns jeitos de fazer isso. Se você quiser ir muito a fundo, se é uma região que você conhece muito bem, você vai conhecer as safras, você vai saber descrever as safras. Então você sabe, por exemplo, que 19 na Borgonha para branco é um vinho mais para cima, é um vinho mais cheio, foi uma safra que produziu muita exuberância de líquido, é um vinho que salta em você. 18 foi uma safra muito quente, então você tem a nota um pouco mais de fruta cozida, vinhos um pouco mais gordinhos, possivelmente um pouco mais alcoólicos. 17 uma safra muito fresca, assim por diante. Então você sabe cada safra, as safras que foram muito boas, as safras que não foram tão boas. Se você não conhece todas as safras da região, o que é normal, porque ninguém conhece todas as safras de todas as regiões, você tem que ir pelo seu estilo e entender o envelhecimento do vinho. Se você acha que o vinho envelheceu por 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Isso acaba ficando, às vezes, muito próximo. Então, se você está falando de um vinho muito velho, é comum você falar assim, eu acho que esse vinho é década de 80, entre 83 e 87. Ou seja, o vinho envelheceu por mais ou menos 35 anos. Beleza, isso tá válido dentro do mundo do vinho. Agora, quando o vinho é muito jovem, fica um pouco mais fácil. Então a gente acaba chutando baseado em envelhecimento. Então assim, eu não acho que esse vinho é de 2022, não acho que esse vinho é de 2021. 2020 é possível, mas é improvável. Mais velho do que 18 eu não vejo. Ele teria notas terciárias aqui, que são notas oriundas do envelhecimento em garrafa, que eu não vejo aqui. Então ele ainda tá muito, muito fresco em boca. Visto a uva, visto a quantidade de pronúncia de fruta e quão expressivo e intenso ele tá, eu vou dizer que esse vinho é 18 a 19, podendo ser 20. Isso aqui é uma resposta meio evasiva, mas assim, dito isso, eu tenho que chutar. Eu vou chutar que ele é 19. Pela complexidade em boca, eu acho que ele é mais sério do que o Baby Bandito. Eu acho que ele é o Bandito de fato. Eu acho que ele é o Dark Side Syrah do Testa Longa. Então, palpite final. A gente tá no Novo Mundo, a gente tá na África do Sul, a gente tá com vinho 100% Syrah, a gente tá falando de um produtor chamado Testa Longa. Pra mim esse é um cuvê dele chamado Dark Side. Eu acho que a safra é 19, possivelmente. Antes de abrir, deixa eu perguntar, de 0 a 10 ou de 0 a 100, quão confiante você tá? Seu palpite. De ser Novo Mundo 100%, África do Sul 100%, Syrah, se não for eu vou ficar muito surpreso. Eu não acho que o Baby Bandito... assim, eu tô bem confiante. Tô bem confiante porque pode ser um Syrah da África do Sul de outro produtor, é possível, mas a identidade dele é muito marcante. Essa notinha que eu falei de massa madre é uma coisa que ele faz bem. E eu já provei os vinhos dele antes. Então, assim, se eu tiver errado, é uma coisa que não passou na minha cabeça, o que acontece. Mas nesse caso eu acho improvável. O tom é maior quando você tá confiante. Com certeza. Não, e é pra isso que serve essa atividade, né? Justamente pra cair do cavalo, então... Ah, garoto! Respeito o jovem, moleque! 21, errei a safra. Ah, garoto! Tá bom, tô feliz. Então, vamos lá. Isso aqui é Novo Mundo, África do Sul, Testa Longa, produtor que eu falei. É o Bandito, como eu falei, o cuvê que eu falei, da Dark Side, 100% Syrah. Não é necessário que o produtor dê nome ao vinho, ele pode simplesmente falar a parcela que ele tirou, ou também não falar nada, honestamente. Mas tem produtores que preferem dar nome aos vinhos. Esse é um produtor super divertido, dá pra ver pelo rótulo, os rótulos deles são super pra frente, descontraídos, leves, e ele gosta de dar nome pros vinhos. E como isso é um vinho que tá, como eu descrevi, regado de fruta preta, que é a Syrah, ele deu o nome do vinho de The Dark Side.
Então, o rótulo é todo preto, o nome do vinho é da Dark Side, isso a gente chama de cuvée. Então, todos os vinhos, cada vinho do produtor, a gente fala que é uma cuvée diferente do produtor. Trata-se aqui de um testa longa, errei a safra 21, deveria ter feito meu dever de casa, porque é a única safra que a Wine Trail vende. Infelizmente não estudei o suficiente, mas também aí seria sabendo o que está no site e não o que eu estou provando. Então, acho legal também não saber para ver o que a boca tá me dizendo. Como eu falei, ele estava muito, muito fresco, eu deveria ter interpretado isso melhor. Mas, em geral, vou dormir tranquilo depois desse palpite. Eu já falei do Testa Longa aqui 1 milhão de vezes na página, é um produtor que eu adoro, acho que ele faz um baita trabalho, extraindo pouco, um vinho natural, um vinho delicado. Aliás, um vinho que você pode beber 200 garrafas e você acorda no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, justamente pela ausência de química. Então é um vinho que eu recomendo, principalmente se você gosta de entornar. Saúde!